papel tremeu nas mãos dele quando o gerente do banco leu em voz alta o valor: R$ 347 mil. Todos os olhos ao redor daquela mesa de jantar viraram para Ricardo, meu padrasto, aquele homem que sempre se sentou à cabeceira com ar de dono de tudo. E pela primeira vez em 12 anos, eu vi medo genuíno naquele rosto. Não raiva, não arrogância, medo puro, porque ele finalmente percebeu que eu sabia, que minha mãe sabia, e que todos ali, naquele restaurante cheio de pessoas importantes para ele, estavam prestes a descobrir quem ele realmente era. Mas antes de chegar nesse momento, antes de eu rasgar aqueles papéis na frente de 40 pessoas e ver o império de mentiras dele desmoronar, preciso voltar ao começo. Preciso que você entenda como uma garota de 22 anos, recém-formada e ingênua demais para o próprio bem, passou mais de uma década assinando a própria ruína sem nem perceber. Meu nome é Helena. Tenho 34 anos, trabalho como designer gráfica e moro em Porto Alegre. E até 8 meses atrás, eu acreditava que meu padrasto era apenas um homem difícil. Controlador, sim. Arrogante, com certeza. Mas eu nunca imaginei que ele estava, metodicamente e silenciosamente, destruindo meu futuro financeiro enquanto fingia me proteger. Eu tinha 11 anos quando minha mãe conheceu Ricardo Drummond. Meu pai tinha morrido 2 anos antes, um ataque cardíaco fulminante aos 39 anos, e minha mãe ficou completamente perdida. Ela trabalhava como secretária em uma clínica médica, ganhava pouco mais de 2 salários mínimos e tentava criar 2 filhas sozinha. Minha irmã Júlia tinha apenas 7 anos. Éramos uma família se segurando com fita adesiva e esperança. Ricardo apareceu como resposta de oração. Ele era gerente regional de uma rede de concessionárias, dirigia um SUV importado, usava relógio suíço e tinha aquele jeito confiante de quem sempre sabe o que fazer. Na primeira vez que ele veio jantar em casa, trouxe flores para minha mãe e um livro para mim. Ouvi dizer que você gosta de ler, ele disse sorrindo. Era uma edição linda de O Pequeno Príncipe. Eu me apaixonei pela ideia dele naquele momento. Eles casaram 6 meses depois. Nós nos mudamos para a casa dele, um sobrado enorme em um condomínio fechado. De repente, eu tinha meu próprio quarto, com closet e banheiro privativo. Júlia não precisava mais dividir uniforme escolar comigo. Minha mãe parou de chorar, escondida no chuveiro. Parecia que finalmente, as coisas iam ficar bem. Os primeiros anos foram tranquilos. Ricardo era exigente com limpeza, tinha regras rígidas sobre horários, mas nada que parecesse abusivo. Ele pagava tudo: escola particular, plano de saúde, viagens nas férias, e sempre que minha mãe tentava contribuir financeiramente, ele fazia questão de recusar. Seu dinheiro é seu, amor. Eu cuido da família. Na época, isso soava como generosidade. A primeira vez que ele me pediu para assinar algo, eu tinha 17 anos. Foi em uma manhã de sábado. Ele entrou na cozinha onde eu tomava café e colocou um envelope na minha frente. Helena, preciso que você assine isso aqui para mim. Eu olhei para os papéis. Tinham aquele texto minúsculo, cheio de termos bancários que eu não entendia. O que é? É uma formalidade do banco. Estou colocando você como dependente na minha conta para facilitar algumas coisas. Assim, se precisar depositar dinheiro para você na faculdade, fica mais fácil. Ele já tinha a caneta na mão. Assina aqui e aqui. Eu assinei, sem ler, sem questionar. Por que eu questionaria? Ele era meu padrasto. Ele pagava minha escola. Ele estava me ajudando. Essa foi a primeira de pelo menos 40 vezes que assinei papéis para Ricardo ao longo de 12 anos, sempre com a mesma explicação: formalidades bancárias, facilitações, dependências, garantias. Às vezes era para renovar o cadastro, outras para atualizar informações. Uma vez ele disse que era para eu ser fiadora de uma melhoria na casa, só formalidade, nada demais. Eu assinava tudo. Como uma idiota completa, eu assinava. Na minha cabeça, eu estava sendo uma boa filha, uma enteada grata. Ele tinha nos tirado da pobreza, tinha me dado educação, oportunidades. O mínimo que eu podia fazer era assinar alguns papéis chatos de banco quando ele precisava, não era? Ele era inteligente, muito inteligente. Nunca pedia na frente da minha mãe. Sempre escolhia momentos em que eu estava distraída, com pressa, ou ocupada com outras coisas. E sempre vinha acompanhado daquela explicação casual que fazia tudo parecer normal. Ah, Helena, antes que eu esqueça, assina isso aqui rapidinho. Rápido. Tudo era sempre rápido. Não havia tempo para ler, para entender, para perguntar. Só assinar e seguir em frente. Quando fiz 21 anos e comecei a trabalhar, as solicitações aumentaram. Agora eu tinha histórico de emprego.
ele explicou. Então podia ser avalista em algumas coisas. Assina aqui, assina ali. Sempre urgente, sempre simples, sempre só uma formalidade. Minha mãe nunca participava desses momentos. Ricardo tinha uma habilidade estranha de me pegar sozinha. Na garagem, quando eu estava saindo para o trabalho. Na sala, quando eu assistia TV tarde da noite. No carro, a caminho de algum lugar. Sempre sozinhos, sempre rápido. E eu, estúpida, confiante, assinava. A humilhação começou de forma sutil. Quando eu tinha 25 anos, consegui uma promoção no escritório onde trabalhava. Fui para casa animada, querendo comemorar. Durante o jantar, contei a novidade. Minha mãe ficou radiante. Júlia, que já estava na faculdade, me abraçou. Ricardo tomou um gole de vinho e disse: "Isso é bonito, Helena, mas não confunda sorte com competência. Você sabe que nesse mercado, principalmente para mulheres, às vezes é mais sobre aparência e simpatia do que talento real." O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado. Minha mãe murmurou algo sobre ele estar de brincadeira, mas os olhos dele estavam sérios. Ele não estava brincando. Aquilo foi só o começo. Nos anos seguintes, Ricardo desenvolveu uma habilidade cruel de diminuir cada conquista minha. "Comprei meu primeiro carro. Você tem certeza que consegue manter as parcelas com esse seu salário? Fui promovida de novo? Deve estar faltando gente qualificada na empresa. Comecei a namorar alguém? Espero que esse aí não esteja interessado só no seu sobrenome e nas nossas conexões." E sempre, sempre vinham os papéis. "Antes que eu esqueça, assina isso aqui para mim." Eu assinava. E a cada assinatura, uma parte de mim morria um pouco, porque eu percebia que quanto mais eu crescia, mais ele precisava me diminuir. Quanto mais independente eu ficava, mais ele me lembrava de que eu nunca seria totalmente independente, que eu sempre, sempre deveria a ele. O jantar de aniversário da minha mãe estava marcado para uma sexta-feira, dia 4 de outubro. Ela faria 60 anos, e Ricardo tinha alugado o salão privativo do Terraço Itália, um dos restaurantes mais caros da cidade. 40 convidados, família dele, amigos dele, colegas de trabalho dele. Basicamente, uma vitrine para Ricardo Drummond mostrar como era um marido maravilhoso. 3 dias antes do jantar, ele me encontrou na garagem. "Helena, preciso que você assine isso aqui no dia do aniversário da sua mãe." Ele me entregou um envelope lacrado. São papéis do banco de novo, uma atualização cadastral. Eu ia assinar antes, mas o gerente disse que precisa ser no dia, por causa de uma validação do sistema deles. Besteira burocrática. Eu olhei para o envelope. Algo naquilo estava errado. Por que no dia do aniversário da minha mãe? Porque o prazo vence no dia 4, e é a única chance que terei de estar com você presencialmente para validar. Você sabe como o banco é chato com essas coisas." Ele sorriu. "Leva o envelope, mas não abre. Tem que abrir na frente do gerente para validação de testemunha. Ele vai estar lá no jantar. É amigo meu." Eu aceitei o envelope. E pela primeira vez em 12 anos, algo no meu estômago revirou. Antes de continuar, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e significa muito para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora, de volta à história. Cheguei em casa naquela noite e coloquei o envelope na minha bolsa, mas não consegui parar de pensar nele. Não consegui parar de pensar no pedido estranho, no timing esquisito, na insistência de que eu não abrisse antes. Pela primeira vez, uma pergunta me atingiu com força. Por que Ricardo sempre me pedia para assinar papéis sozinha? Por que nunca na frente da minha mãe? Por que sempre era urgente? Por que nunca havia tempo para ler? Sentei na cama e peguei meu celular. Digitei. Como saber se alguém está usando meu nome para fraude bancária? Os resultados que apareceram fizeram meu sangue gelar. Li por 3 horas artigos sobre pessoas sendo usadas como laranjas, sobre golpes familiares, sobre pais, padrastos, cônjuges que colocam dívidas, empréstimos, financiamentos no nome de parentes confiantes, sobre como a assinatura em documentos bancários pode arruinar uma vida financeira inteira. Às 2 da manhã, eu acessei meu CPF no site da Receita Federal. O que eu vi me fez vomitar. Havia 17 restrições no meu nome. 17. Empréstimos, financiamentos de veículos, garantias de contratos, valores que somavam mais de R$300 mil, empresas que eu nunca tinha ouvido falar, contratos que eu não sabia que existiam. Meu score de crédito era 342 de 1000. Sentei no chão do banheiro, tremendo. Cada papel que eu tinha assinado, cada só uma formalidade, cada assina rapidinho aqui. Tudo, absolutamente tudo,
Tinha sido uma mentira. Ricardo não estava me protegendo. Ele estava me usando, me destruindo financeiramente enquanto fingia ser meu benfeitor. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na escuridão do meu quarto, olhando para aquele envelope lacrado na minha bolsa, imaginando o que tinha dentro. Mais dívida? Mais fraude? Mais destruição? E então me veio uma ideia terrível e perfeita. Se ele queria que eu assinasse aquilo no jantar, na frente de testemunhas, na frente do gerente amigo dele, então havia uma razão. Algo naqueles papéis era diferente. Importante. Final. No sábado de manhã, liguei para um advogado. Não qualquer advogado. Liguei para o Dr. Marcelo Ferreira, pai de uma amiga da faculdade, especialista em direito bancário. Expliquei tudo. Mostrei minha consulta da Receita. Mostrei o envelope lacrado. Não abra isso, ele disse imediatamente. Não até termos testemunhas qualificadas e um contador presente. Seja lá o que for, você não assina. E Helena, você precisa falar com sua mãe, falar com minha mãe. Como eu falaria com minha mãe que o homem que ela amava, que nos tinha salvado, estava me usando como laranja há mais de uma década? Mas eu tinha que contar. Ela merecia saber. Esperei ela chegar do salão de beleza naquele sábado à tarde. Ricardo tinha saído para buscar o terno na lavanderia. Nós duas, sozinhas na cozinha. Mãe, preciso te mostrar uma coisa. Coloquei meu celular na frente dela, a tela mostrando as 17 restrições no meu CPF. A cor sumiu do rosto dela. O que é isso? É o que Ricardo fez comigo. Todos aqueles papéis que ele me pediu para assinar ao longo dos anos. Não eram formalidades bancárias, mãe. Eram empréstimos, financiamentos, dívidas, tudo no meu nome. Minha mãe ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Então, com a voz tremendo, ela sussurrou. Eu sabia que tinha algo errado. Você sabia? Não exatamente isso, mas eu notei coisas nos últimos meses. Documentos estranhos chegando. Ele sempre pegava primeiro. Ligações de banco que ele sempre atendia em outro cômodo. E 3 semanas atrás, ela respirou fundo. 3 semanas atrás, eu achei uma pasta no escritório dele. Tinha cópias do seu RG, do seu CPF, comprovantes de residência seus. Tudo organizado. Quando perguntei, ele disse que era para te ajudar a fazer um financiamento de apartamento como surpresa. Mãe, mas eu não acreditei completamente. Então eu fiquei de olho. E 2 dias atrás, quando ele achou que eu estava dormindo, eu o vi mexendo em mais papéis. Vi seu nome neles, Helena. Vi valores altos. E aí eu soube que tinha algo muito, muito errado. Nós choramos juntas naquela cozinha. Minha mãe por ter se casado com um monstro. Eu por ter sido tão cega, tão confiante, tão estúpida. Mas depois das lágrimas veio algo diferente. Determinação. O jantar, minha mãe disse de repente. Ele vai te dar mais papéis no jantar, não vai? Mostrei o envelope. Contei sobre o pedido dele. Os olhos da minha mãe se estreitaram de uma forma que eu nunca tinha visto. Então vamos fazer diferente. Vamos fazer ele pensar que tudo está normal. E no momento certo, ela pegou meu celular. No momento certo, nós acabamos com isso. Nos 2 dias seguintes, minha mãe e eu trabalhamos em segredo absoluto. O doutor Marcelo conseguiu contato com um investigador bancário que tinha experiência em casos de fraude familiar. Conseguimos, através de ordem judicial emergencial, acesso aos contratos que eu tinha assinado ao longo dos anos. Eram 23 documentos. 23. Empréstimos para pagar dívidas de jogo de Ricardo. Financiamento de 2 carros que ele vendeu e embolsou o dinheiro. Aval em um contrato de aluguel de uma sala comercial para uma empresa que era fachada. Garantia pessoal em um empréstimo de R$ 150 mil que ele pegou e nunca pagou. Ele tinha transformado minha vida financeira em lixo para manter o estilo de vida dele. E o envelope lacrado? O Dr. Marcelo conseguiu, através de um contato no banco, descobrir o que provavelmente era um contrato de venda de imóvel. Ricardo estava vendendo a casa onde morávamos, a casa que estava no nome da minha mãe desde o casamento e estava usando minha assinatura como testemunha familiar em um documento fraudado para validar a venda. Ele não estava só me destruindo, estava roubando de minha mãe também. A sexta-feira, 4 de outubro, chegou. O Terraço Itália estava lindo, decorado com flores brancas e douradas. 40 pessoas, todas vestidas elegantemente, conversando, rindo, brindando aos 60 anos da minha mãe. Eu cheguei com 15 minutos de atraso, de propósito. Estava usando um vestido azul marinho que Ricardo sempre disse que me deixava parecendo mais velha. Meu cabelo estava preso, sem maquiagem exagerada. Eu queria parecer pequena, discreta, invisível, por um motivo específico. Ricardo veio me cumprimentar na entrada. Atrasada como sempre, ele murmurou, sorrindo para não chamar atenção. Você trouxe o envelope? Trouxe. Ótimo.
O Alberto, o gerente que te falei, já está aqui. Depois do brinde de parabéns, a gente resolve isso rapidinho, ok? Ok. Ele não percebeu que minha mãe estava me observando de longe. Não percebeu que na mesa do fundo, sentado discretamente, estava o Dr. Marcelo. Não percebeu que eu tinha um gravador minúsculo na gola do vestido. O jantar começou. Comida cara, vinho importado, conversas superficiais. Ricardo era o anfitrião perfeito, fazendo piadas, contando histórias, recebendo elogios de todos sobre como era um marido dedicado. Minha irmã Júlia, que eu tinha contado tudo 2 dias antes, estava sentada ao meu lado, segurando minha mão por baixo da mesa. Ela também tinha descoberto que Ricardo tinha usado documentos dela uma vez, quando ela tinha 18 anos. Não para algo tão grave quanto comigo, mas o suficiente para nos fazer perceber. Ele não via a gente como família, via como ferramentas. Depois da entrada, Ricardo bateu na taça de vinho. Atenção, atenção! Antes da sobremesa, quero fazer um brinde especial à mulher da minha vida, Margarete. 60 anos de pura beleza e sabedoria. Todos aplaudiram. Minha mãe sorriu, mas eu vi a tensão nos olhos dela. E também quero aproveitar, Ricardo continuou, para falar sobre família. Sobre como sou grato por ter ganho não só uma esposa maravilhosa, mas 2 filhas incríveis. Helena e Júlia, vocês são meu orgulho. A hipocrisia me deu náusea. Na verdade, ele olhou para mim. Helena, amor, vem cá rapidinho. Só preciso resolver uma coisinha com você. Todos os olhares se voltaram para mim. Era a hora. Me levantei e fui até onde ele estava. Ricardo me entregou o envelope lacrado e acenou para um homem de terno cinza, sentado 3 mesas adiante. Alberto, vem cá. Preciso que você testemunhe isso aqui. O tal Alberto se aproximou. Era magro, com óculos de aro fino e aquele sorriso de vendedor de banco. Claro, Ricardo. Helena vai assinar uma atualização cadastral. Ricardo explicou para as pessoas próximas, como se fosse a coisa mais normal do mundo fazer isso no meio de um jantar de aniversário. É só uma formalidade que precisa de testemunha. Abriu o envelope. Dentro havia, como o Dr. Marcelo tinha previsto, um contrato de venda de imóvel, com espaços para assinatura de testemunha familiar. Meu nome já estava digitado. Só faltava eu assinar. Assina aqui e aqui, Ricardo disse, colocando a caneta na minha mão. Foi quando minha mãe se levantou. Na verdade, antes dela assinar, Ricardo, tem uma coisa que eu preciso te dar. Ela caminhou até nós. Todo o salão ficou em silêncio, sentindo que algo estava acontecendo. Minha mãe abriu a bolsa e tirou um papel dobrado. É um bilhete, Helena. Lê. Abri o bilhete. Estava escrito com a letra da minha mãe. Não assine. Vi tudo. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Margarete, o que você está fazendo? Estou impedindo você de roubar a minha casa, Ricardo. Estou impedindo você de arruinar minha filha ainda mais do que já arruinou. O silêncio agora era absoluto. 40 pessoas assistindo. Do que você está falando? Ele tentou rir, mas saiu forçado. Alberto, explica para ela que isso é só... Alberto? Eu disse olhando para o tal gerente. Você sabia que meu padrasto está me usando como laranja há 12 anos? Alberto ficou pálido. Eu não... Sabia ou não sabia que existem 17 restrições no meu CPF por causa de contratos que ele me fez assinar, dizendo que eram formalidades? Ricardo tentou pegar o papel da minha mão. Helena, você não sabe o que está dizendo. Você está confusa. Dei um passo para trás e então, bem devagar, rasguei o contrato ao meio. O som do papel se rasgando ecoou no silêncio. Eu sei exatamente o que estou dizendo, Ricardo. Sei que você me usou. Sei que usou meu nome, minha confiança, minha assinatura para financiar sua vida enquanto destruía a minha. E sei que esse papel aqui, ergui os pedaços rasgados, era sua tentativa de vender a casa da minha mãe sem ela saber. A família dele começou a murmurar. Os amigos dele olhavam confusos uns para os outros. Isso é absurdo, Ricardo gritou. Eu cuidei de você. Eu paguei sua escola, sua faculdade, tudo. Você pagou para me ter sob controle. Eu disse sentindo 12 anos de humilhação se transformando em fogo nas minhas veias. Pagou para eu me sentir em dívida, para eu sempre, sempre te dever. E a cada papel que eu assinava, você ria por dentro, não ria? Ria de como eu era estúpida, de como era fácil me manipular. Dr. Marcelo se levantou da mesa do fundo. Ricardo Drummond, meu nome é Marcelo Ferreira e sou advogado de Helena. Você tem conhecimento de que o uso de documento de terceiro para obtenção de crédito fraudulento é crime previsto no artigo 171 do Código Penal?
O restaurante inteiro estava assistindo agora. Garçons pararam de servir. O gerente do terraço surgiu de algum lugar. Ricardo olhou ao redor, percebendo que tinha perdido a plateia. Você não tem prova de nada. Tenho 23 contratos com minha assinatura, eu disse. 23 documentos que você me fez assinar dizendo que eram formalidades. Tenho gravações de você me pedindo para assinar papéis sem ler. Tenho testemunhas que vão confirmar que você sempre me pegava sozinha, com pressa, sem explicação real. Minha mãe deu mais um passo à frente. E eu tenho cópias de todas as movimentações bancárias suas dos últimos 5 anos, Ricardo. Sei sobre as dívidas de jogo. Sei sobre a conta secreta. Sei sobre a sala comercial da empresa fantasma. Sei sobre Clarissa. Clarissa. O nome caiu como bomba. Uma mulher na mesa da família de Ricardo arregalou os olhos. Clarissa quem? Clarissa Mendes, minha mãe disse com voz firme. A mulher com quem meu marido tem um relacionamento há 3 anos e para quem ele estava desviando dinheiro dos empréstimos fraudulentos que fazia no nome da minha filha. Ricardo ficou branco, completamente branco. E então o Alberto, o gerente de banco, fez algo que ninguém esperava. Ele começou a recuar. Eu não sabia da extensão disso. Ricardo me disse que a menina estava ciente. Você sabia? Eu disse olhando para ele. Você é o gerente que validou pelo menos 7 desses contratos. Você sabia que algo estava errado quando um homem de 50 anos trazia uma garota de 20 e poucos para assinar papéis rapidinho, sem nem ler. Alberto saiu do salão quase correndo. A irmã de Ricardo se levantou. Ricardo, isso é verdade? Ele não respondeu. Apenas ficou ali, parado, percebendo que tudo, absolutamente tudo, tinha desmoronado. Mãe, Júlia disse alto o suficiente para todos ouvirem. Você vai se divorciar dele, né? Já entrei com os papéis na segunda-feira, minha mãe respondeu. E o apartamento que ele alugou para a Clarissa está no nome dele. Será considerado patrimônio do casamento no divórcio. Uma mulher na mesa ao lado sussurrou algo sobre que vergonha. Outra balançou a cabeça com nojo. A família de Ricardo começou a se levantar e sair, um por um, sem nem olhar para ele. Mas eu ainda não tinha terminado. Sabe o que é pior, Ricardo? Minha voz estava calma agora. 12 anos de raiva comprimida finalmente saindo de forma controlada. Pior do que a fraude, pior do que o roubo, pior do que a traição. É que você podia simplesmente ter sido um padrasto decente, podia ter me tratado como família de verdade, mas você não conseguiu porque, no fundo, você nunca nos viu como pessoas. Via como recursos, como ferramentas, como coisas que você podia usar e descartar. Ele tentou falar, mas nada saiu. E todo aquele discurso sobre me cuidar, me proteger, me dar oportunidades? Mentira. Você me deu essas coisas para me prender, para eu me sentir tão em dívida que assinaria qualquer coisa que você colocasse na minha frente. E funcionou. Durante 12 anos, funcionou. Dei um passo mais perto dele. Mas não funciona mais, porque agora eu sei. E agora, todo mundo aqui sabe. E você vai responder por cada papel, cada fraude, cada mentira. O gerente do terraço se aproximou. Senhor Drummond, acho melhor o senhor se retirar. Ricardo olhou ao redor mais uma vez. O salão estava vazio pela metade. Os que ficaram olhavam para ele com repulsa ou pena. Ninguém estava do lado dele. Ele saiu sem olhar para trás. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários me conte. Você já passou por algo parecido? Como lidou? Seus comentários significam tudo para mim. Agora, continuando. As semanas seguintes foram uma turbulência. Ricardo tentou de tudo. Ligações, mensagens, tentativas de falar com minha mãe. Ele enviou flores, cartas pedindo desculpas, até apareceu na porta de casa uma vez. Minha mãe chamou a polícia. Mas nada disso mudou o fato de que sua vida estava desmoronando. A primeira coisa que fizemos foi entrar com uma ação de reparação de danos. O doutor Marcelo conseguiu provar que eu tinha sido coagida, através de relação de dependência familiar, a assinar documentos sem compreensão total. Os contratos começaram a ser anulados um por um. O processo era lento, burocrático, frustrante, mas cada contrato anulado era uma vitória. Cada restrição removida do meu CPF
Era como respirar de novo. O que descobrimos ao investigar mais a fundo foi ainda pior do que imaginávamos. Ricardo tinha uma segunda família mesmo. Clarissa Mendes, 36 anos, professora de Pilates, morava no apartamento que ele alugou com dinheiro de um dos empréstimos no meu nome. Eles tinham um filho de 2 anos. Um filho que Ricardo visitava 3 vezes por semana, enquanto voltava para casa e jantava com a gente como se nada fosse. A empresa fantasma era real. Ele tinha criado uma firma de consultoria que não consultava nada, apenas servia para lavar dinheiro de dívidas de jogo. Ricardo tinha um problema sério com apostas esportivas. Perdeu mais de R$200 mil nos últimos 3 anos, tudo coberto com empréstimos no meu nome. O tal Alberto, o gerente, foi investigado pelo banco. Descobriram que ele tinha facilitado várias fraudes, não só a minha. Foi demitido e responde processo. A última vez que ouvi falar, ele estava trabalhando vendendo seguros, mas a reviravolta mais surpreendente veio 6 semanas após o jantar. Eu estava no escritório do Dr. Marcelo, revisando alguns documentos, quando ele recebeu uma ligação. Ficou em silêncio, ouvindo, com expressão cada vez mais séria. Desligou e olhou para mim. Helena, você conhece uma mulher chamada Roberta Drummond? É a irmã do Ricardo. Por quê? Ela quer falar com você. Diz que tem informações importantes sobre fraudes que Ricardo cometeu com outras pessoas da família. 2 dias depois, eu estava sentada em um café com Roberta Drummond, uma mulher de 48 anos, elegante, com olhos cansados. Obrigada por aceitar me encontrar, ela disse. Sei que deve me odiar por associação. Eu não odeio você. Devia. Ela tomou um gole de café. Eu sabia. Não de você especificamente, mas eu sabia que meu irmão era capaz disso, porque ele fez comigo também. Meu estômago apertou. Como assim? 15 anos atrás, quando meu filho nasceu com problemas cardíacos e eu precisava de dinheiro para a cirurgia, Ricardo se ofereceu para ajudar. Me fez assinar alguns papéis. Disse que era para facilitar um empréstimo, que ele seria fiador, que eu não precisava me preocupar. Ela riu sem humor. 3 anos depois, descobri que tinha R$120 mil em dívidas que eu não sabia que existiam. Ricardo tinha pegado empréstimos no meu nome e sumido com o dinheiro. Meu Deus! Levei 10 anos para pagar. 10 anos trabalhando 60 horas por semana, vendendo tudo o que eu tinha, destruindo meu casamento no processo. E quando confrontei Ricardo, sabe o que ele disse? Esperei. Disse que eu tinha assinado, que era minha responsabilidade, que ele tinha me avisado para ler os papéis e eu que fui burra. Lágrimas nos olhos dela. Meu próprio irmão. E eu nunca denunciei porque tinha vergonha, porque achei que ninguém ia acreditar, porque ele é convincente, carismático, respeitado. Por que você está me contando isso agora? Porque quando vi o que ele fez com você, quando vi você tendo coragem de expor ele publicamente, eu percebi que tinha que parar de ter vergonha. Eu vou testemunhar contra ele, Helena. Vou contar tudo. E tem outras pessoas também. Uma prima nossa, um amigo de infância dele, um ex-sócio, todos vítimas. Todos com medo de falar. Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta. Mas agora vamos falar, porque você nos mostrou que dá para vencer ele. Dentro da pasta havia documentos, e-mails, extratos bancários, evidências de pelo menos 5 outras fraudes que Ricardo tinha cometido ao longo de 20 anos. O processo criminal contra Ricardo Drummond cresceu. De uma acusação de fraude familiar, passou para esquema sistemático de estelionato. O Ministério Público assumiu o caso. Minha mãe se divorciou dele em 3 meses. Como a casa estava no nome dela desde antes do casamento, Ricardo não teve direito a nada. O apartamento da Clarissa foi considerado bem adquirido com recursos ilícitos e penhorado para pagar reparações às vítimas. Ricardo perdeu o emprego. A concessionária não quis associação com o escândalo de fraude. Ele tentou arrumar outro emprego, mas a notícia tinha se espalhado. Ninguém confia em alguém que rouba da própria família. Júlia se mudou para São Paulo para fazer mestrado. Ficou longe de toda a confusão, mas me liga toda semana. Você é minha heroína, ela disse uma vez. Você salvou a gente. Eu não me sinto heroína. Me sinto apenas alguém que finalmente acordou. 5 meses depois do jantar, meu score de crédito tinha subido para 672. Ainda não era ótimo, mas era reconstrução. As restrições foram sendo removidas. Alguns contratos, onde provamos coação, foram anulados completamente. Outros, onde a situação era mais complexa, negociei acordos. Consegui um emprego melhor, em uma agência maior, com salário que me permitiu alugar meu próprio apartamento. Pequeno, 1 quarto e sala, mas meu, completamente meu, sem nada que eu devesse a ninguém. Minha mãe vendeu a casa onde morávamos. Muitas memórias ruins.
Ela comprou um apartamento menor, aconchegante, perto do parque que ela sempre gostou. Começou terapia, começou aulas de dança, começou a viver de novo. Eu me perdi, ela me disse uma noite, quando jantávamos juntas em seu novo apartamento. Me casei com ele porque estava com medo. Medo de não dar conta, de não conseguir criar vocês duas sozinha. E no processo de tentar nos salvar, quase deixei ele destruir você. Você não sabia, mãe. Devia ter prestado atenção. Devia ter questionado. Devia ter te protegido melhor. Ela segurou minha mão. Mas você me protegeu. Você nos protegeu. E eu vou passar o resto da vida agradecendo por você ter sido forte o suficiente para fazer o que eu não consegui. 7 meses depois, Ricardo foi a julgamento. Foram 3 semanas de audiências. Eu testemunhei. Roberta testemunhei. Outras 4 vítimas testemunharam. A promotoria apresentou documentos, gravações, e-mails, extratos. A defesa de Ricardo tentou de tudo. Disse que eram mal entendidos, que as pessoas tinham assinado voluntariamente, que ele tinha problemas com vício em jogo e merecia tratamento, não prisão. Chegaram a tentar me retratar como filha ingrata que estava inventando coisas por vingança, mas as provas eram demais, evidências demais, vítimas demais. Ricardo Drummond foi condenado a 8 anos de prisão por estelionato qualificado, uso de documento falso e formação de organização criminosa, por causa do esquema da empresa fantasma. Além disso, foi condenado a pagar mais de R$500 mil em reparações às vítimas. Ele não tinha R$500 mil, não tinha mais nada. Quando a sentença foi lida, eu estava sentada ao lado da minha mãe no tribunal. Senti a mão dela apertar a minha. Olhei para ela e vi lágrimas, mas também algo parecido com alívio. Ricardo foi levado algemado. No caminho para fora da sala, ele olhou para mim, não com raiva, não com ódio, mas com algo que me surpreendeu. Derrota completa. Porque ele finalmente entendeu o que tinha feito. Não em termos legais ou financeiros, mas em termos humanos. Ele tinha pego uma menina de 11 anos que o admirava, que confiava nele, que o via como salvador, e transformou ela em ferramenta. E agora estava pagando o preço. Saímos do tribunal e a luz do sol estava forte. Era fevereiro. O verão estava intenso, e pela primeira vez em meses, senti que conseguia respirar completamente. Acabou, minha mãe sussurrou. Acabou, eu respondi. Mas não era bem verdade, porque algumas coisas nunca acabam completamente. As cicatrizes ficam, a desconfiança fica, a lembrança de cada papel que assinei, cada vez que fui manipulada, cada momento de humilhação, tudo isso ainda mora em algum lugar dentro de mim. A diferença é que agora eu sei reconhecer, sei identificar manipulação, sei dizer não, sei pedir para ler, sei questionar e, principalmente, sei que meu valor não vem de quem me salva ou me protege, vem de mim mesma. Hoje, quase 1 ano depois do jantar, minha vida é diferente. Não perfeita. Ainda estou pagando algumas dívidas que não consegui anular. Ainda estou reconstruindo crédito. Ainda estou em terapia processando tudo. Mas estou livre. Livre de Ricardo. Livre da humilhação. Livre da sensação de dever algo a alguém. Encontrei Ricardo uma última vez. Foi acidental. 6 meses depois da condenação. Eu estava saindo do mercado quando o vi do outro lado da rua. Ele tinha saído da prisão temporariamente por bom comportamento para a audiência de reparação de danos. Estava diferente. Magro, cabelo grisalho, roupa simples. Não era mais o Ricardo Drummond arrogante de SUV e relógio suíço. Era apenas um homem de 56 anos que tinha perdido tudo. Ele me viu, hesitou. Então atravessou a rua. Helena, Ricardo, silêncio constrangedor. Eu preciso falar com você, ele começou, sobre tudo o que aconteceu. Eu estava pensando muito e... Não, eu interrompi. O quê? Eu não quero ouvir. Não quero sua explicação, suas desculpas, suas justificativas. Não quero nada que você tenha para oferecer. Mas eu preciso que você entenda. Eu entendo perfeitamente, Ricardo. Você me usou porque pôde, porque eu confiava em você, porque eu era jovem e não sabia me defender. E você fez isso conscientemente, repetidamente, durante 12 anos. Eu olhei nos olhos dele. Não existe explicação que mude isso. Ele engoliu seco. Eu sei que arruinei tudo. Eu sei que perdi sua mãe, perdi vocês, perdi minha família. Mas eu queria que você soubesse que eu realmente me arrependo. Você se arrepende de ter feito ou se arrepende de ter sido pego? A pergunta o pegou desprevenido. Ele não respondeu. É o que eu pensei. Ajustei as sacolas nas mãos. Eu não te perdoo, Ricardo. Não agora. Talvez nunca. E não é porque sou rancorosa ou vingativa. É porque perdão não é algo que você merece só porque pediu.
É algo que a vítima oferece quando está pronta. E eu não estou. Helena, mas eu quero que você saiba uma coisa. Dei um passo mais perto. Você sempre me disse que eu nunca seria nada sem você. Que eu era uma carga, um peso, alguém que sempre precisaria ser carregada. E por muito tempo eu acreditei nisso. Ele baixou os olhos. Mas você estava errado, completamente errado. Porque depois que eu me livrei de você, depois que parei de carregar o peso das suas mentiras e manipulações, eu descobri algo. Descobri que sou capaz, sou forte, sou inteligente, sou suficiente. E consegui tudo isso não por causa de você, mas apesar de você. Lágrimas nos olhos dele agora. Mas eu não senti pena. Então obrigada, Ricardo. Obrigada por me ensinar exatamente o tipo de pessoa que eu não quero ser. Obrigada por me mostrar que confiança quebrada deixa cicatrizes. Obrigada por me provar que dignidade não se negocia. E obrigada por sair da minha vida e me deixar finalmente ser quem eu realmente sou. Virei e comecei a caminhar. Ele chamou meu nome mais uma vez, mas eu não olhei para trás. Não precisava mais, porque pela primeira vez em 12 anos eu não estava carregando nada dele. Nem dívidas, nem vergonha, nem humilhação. Estava apenas carregando minhas sacolas de mercado, indo para meu apartamento, onde ia fazer jantar para mim mesma e talvez assistir um filme. Uma vida simples, mas minha. E isso, descobri, vale mais do que qualquer coisa que Ricardo Drummond jamais poderia ter me oferecido. Hoje, quando olho para trás, vejo uma garota de 11 anos que perdeu o pai muito cedo e pensou que tinha encontrado segurança em um padrasto. Vejo uma adolescente assinando papéis sem entender, confiando demais, acreditando em palavras. Vejo uma mulher sendo humilhada, diminuída, destruída financeiramente. Vejo tudo isso, mas também vejo o momento que mudou tudo. Aquele bilhete da minha mãe, aquelas 4 palavras, não assine. Vi tudo, 4 palavras que me deram permissão para parar, para questionar, para rasgar o papel, para dizer não. 4 palavras que salvaram minha vida. Se você está lendo isso, se está assistindo isso e está passando por algo parecido, seja com padrasto, pai, mãe, cônjuge, qualquer pessoa que esteja te manipulando, te usando, te diminuindo, eu quero que você saiba uma coisa. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de questionar, de pedir para ler, de consultar alguém, de recusar. E não, você não está sendo ingrato, não está sendo difícil, não está sendo problemático. Você está se protegendo. E isso não é só seu direito. É sua obrigação consigo mesmo. Porque no final, pessoas que realmente se importam com você não vão te pressionar para assinar coisas sem entender. Não vão te humilhar, não vão te usar. Pessoas que realmente amam você vão querer te ver crescer, prosperar, ser livre. Todo o resto é manipulação. E manipulação, não importa quão bonita seja a embalagem, sempre é sobre controle, nunca sobre amor. Aprendi isso do jeito mais difícil possível. Com 12 anos de assinaturas, centenas de milhares de reais em dívidas, incontáveis humilhações e uma exposição pública que abalou toda a minha família. Mas aprendi. E hoje, quando alguém me pede para assinar algo, eu leio tudo, cada linha, cada parágrafo, cada cláusula. E se tenho dúvida, consulto. E se não entendo, recuso. E sabe o que é mais incrível? As pessoas que realmente se importam comigo não se ofendem com isso. Na verdade, respeitam. Porque respeito verdadeiro não exige confiança cega. Exige transparência. Minha mãe está bem. Está namorando, acredita? Um senhor de 63 anos, viúvo, professor de história aposentado. Ele é gentil, paciente, transparente. E quando minha mãe me contou sobre ele, sabe qual foi minha primeira reação? Pedi para conhecê-lo, conversei com ele, fiz perguntas, observei como ele tratava ela. E minha mãe não se ofendeu. Na verdade, agradeceu. Você está me protegendo agora, ela disse. Do jeito que eu devia ter te protegido. Júlia está noiva. O rapaz é médico. Eles se conheceram em São Paulo. Ele assinou o pré-nupcial sem pestanejar, porque nas palavras dele, eu não estou casando por dinheiro. Estou casando por amor. Eu ainda sou solteira, estou em terapia trabalhando questões de confiança, mas estou aberta, estou conhecendo pessoas, e quando encontrar alguém, vai ser alguém que entende que meu não é tão valioso quanto meu sim. Alguém que respeita que eu precise ler antes de assinar. Alguém que entende que confiança se constrói, não se exige, e até lá, estou bem sozinha, porque solidão é melhor que companhia que te diminui. Quanto a Ricardo, ouvi dizer que ele saiu da prisão ano passado por bom comportamento. Mora em uma kitnet,
trabalha como office boy em um escritório pequeno. Não tem carro, não tem relógio suíço, não tem vida luxuosa, tem apenas as consequências das próprias escolhas. E sabe o quê? Eu não sinto satisfação com a queda dele, não sinto alegria com o sofrimento dele, porque isso significaria que eu ainda estou presa a ele de alguma forma. E não estou, eu simplesmente não sinto nada. E essa indiferença é a maior vitória de todas, porque significa que ele não tem mais poder sobre mim. Nem emocional, nem financeiro, nem psicológico. Ele é apenas um homem que eu conheci uma vez. Um erro que minha mãe cometeu. Um capítulo fechado. E eu sou a autora da minha própria história agora. Uma história onde eu não assino nada sem entender. Onde eu não aceito humilhação, onde eu sei meu valor. Uma história onde aquele bilhete, não assine, vi tudo, se transformou no meu mantra. Não assine sua vida nas mãos de outras pessoas. Não assine contratos que você não entende. Não assine sua dignidade embaixo de manipulação. E, principalmente, não assine aceitando menos do que você merece, porque você merece respeito, merece transparência, merece amor verdadeiro. E qualquer coisa menos que isso, rasga o papel. Rasga e não olha para trás. Foi o que eu fiz naquele jantar. E foi a melhor decisão que já tomei na vida. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários, me conte. Você já passou por algo parecido? Como lidou? Seus comentários significam tudo para mim. Mais histórias impactantes como esta já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Você vai amar. Nos vemos na próxima.